Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, tenho dois filhos autistas, André e Felipe. Mas nesse vídeo eu quero contar para vocês quais foram as características que fizeram eu ter aquela dúvida, olhar para ele diferente, acender uma luz. Vou contar rapidamente como foi a história do antes e até chegar ao diagnóstico, tá? Então, olha só, André hoje tem 5 anos e meio. Mas quando ele tinha por volta dos seus 1 ano e meio, a gente percebia que o André não falava, o André andava na ponta dos pés, o André tinha muita dificuldade para dormir antes das 11, antes das 10, impossível. O André só dormia depois da 1 hora, 2 horas da manhã. Dormia bem depois? Dormia, mas não é normal para uma criança dormir só depois da 1h30, 2 horas da manhã, né? Então a gente percebeu assim, é, na verdade, não é que a gente percebeu. Hoje, por eu conhecer as características, eu sei que isso era já um sinal de socorro, ele me mostrando que ele era autista, mas a gente, pela ignorância, não sabia que era autismo, né? Mas assim, André, ele era seletivo, ele só aceitava arroz e feijão, todos os dias arroz, feijão preto. Comia muito bem, repetia, mas era arroz, feijão e feijão preto. Andava nos pés, né, que eu falei, andava na ponta dos pés, não falava, tinha o distúrbio do sono, separava os brinquedos por cor, separava por tamanho, então, tipo assim, ele nunca brincou funcional, ele nunca, se ele pegava um carrinho, ele não empurrava o carrinho, ele não fazia som de carrinho, ele preferia desmontar o carrinho para ter várias peças, para ter vários pedacinhos na mão. Por quê? Porque o André tem a estereotipia e ele precisa de quantidade para ele ficar mexendo com as mãos no chão. Então, assim, por exemplo, se tivesse sapatos, era o suficiente, 2 pares de sapato perto dele, já virava momento de brincadeira e ali ele gostava, aquela brincadeira dava prazer para ele ficar estereotipando. E aí, te dizer assim, ah, Bruna, então foi isso que acendeu a luz para você? Não foi. Eu vou contar pra vocês como foi. Eu tenho uma amiga que o filho dela tem a mesma idade do André, mesma idade, diferença de 2, 3 meses. E a gente comparava, né? Que isso é normal, a gente compara. E a gente via que o filho dela, com 1 ano, falava um monte de palavrinhas, o André não falava. O filho dela entendia o que ela falava. Ela dizia: pega a bola, traga aqui pra mim, fecha a porta, chama seu pai. Esses comandos simples, ele entendia e ele fazia. Já o André não sabia atender esses comandos, né? Então a gente começou a ver essa diferença, a observar, mas a gente nunca chegou a comentar sobre autismo. O tempo foi passando, o André, com 2 anos e meio, estava cada vez mais mostrando, né, o autismo ali. Só que até então também não sabia que era autismo. Eu digo hoje com propriedade porque hoje eu aprendi. E quando eu levei ele para o CMEI com 2 anos e meio, eu alertei as professoras e disse assim: professoras, como vocês têm mais contato com o André, com criança, né, fora de casa, enfim, a criança é totalmente diferente do que ela é em casa, do que é na escola, isso é certo. E ela disse: não, mãe, o André não é autista. Fica tranquila que o André não é. Eu não digo pra você que eu descansei, porque eu não descansei, porque eu via isso nele. Mas voltando, que eu dei uma puladinha aqui. Essa minha amiga, essa mesma amiga que tem esse filho da mesma idade do André, ela conversando comigo, ela disse assim: Bru, eu posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Ela falou: sabia que bastante coisa que você fala do André é muito parecido com o menino que eu trabalho? No meu serviço tem um menino já, né, mais velho, mas ele faz bastante coisa que o André faz e ele é autista. Aí eu falei: capaz? Não, não é, guria. E ela falou assim: não, eu não tô falando que ele é, mas dá uma olhada, leva no médico, veja por que ele anda na ponta dos pés, veja por que o atraso da fala. E ela foi muito querida, assim, pra cuidar da forma pra falar pra mim. Eu não fiquei chateada, entendi aquilo como um alerta, e foi o que aconteceu. Aí entra a parte do CMEI, né? Aí eu fui no CMEI, falei para elas observarem, elas totalmente descartaram, levei no médico, falei da ponta dos pés, falei as outras coisas. A doutora falou: não, mãe, isso aqui é normal. Mas aquilo não deixou eu quieta, porque eu via, porque daí eu comecei a ler, eu comecei a ver vídeo, eu comecei a querer aprender sobre isso, e cada vez que eu lia, eu via eles falando do André. E quando eu fui falar pro Anderson, o Anderson não aceitou. E eu não julgo, porque é normal. É bem normal, porque a gente é muito ignorante no assunto, a gente tá muito por fora.
Muito por fora. Porque a gente acha que autismo é somente as crianças, aquelas crianças do grau severo, né? Que bate, que agride, que auto se agride, que se balança para frente e para trás, e, enfim, que tem até a parte da coordenação motora atingida. Então, assim, por falta de conhecimento, a gente julga e já diz: não, meu filho não é autista, meu filho não balança para frente e para trás, não, meu filho não se agride, meu filho não fez isso, mas desconhece as características de um autista leve, do moderado. Então, o Anderson de imediato não aceitou. Mas aí eu fui quase, gente, quase um ano, não foi bem um ano, mas foi ali, para eu convencer o Anderson de que o André era e que ele precisava de ajuda. E aí, o dia que eu consegui convencer o Anderson, nós levamos no neuro e de imediato, consulta de 10 minutos, o comportamento do André revelou que realmente ele era autista. Então, o que eu quero dizer para vocês? Fiquem atentos aos sinais. Se teu filho faz algo que você desconhece, olhe, anote, observe, não deixa passar em branco. Porque as características do autista, ela é muito abrangente. Então, tipo assim, é que nem numa live que eu falei, é um exemplo, tá, gente? É um exemplo, por favor. Existem 500 características, vamos supor. E dessas 500, o André tem 10. Pode ser que não seja a mesma do seu filho. Pode ser que não seja a mesma do vizinho, mas eles estão dentro daquelas 500 características. Eu tenho 2 dentro de casa e a característica dos 2 é totalmente diferente. O que me fez ver do André é uma e o que me fez ver do Felipe é outra. Eu vou fazer um vídeo contando do Felipe para vocês e vocês vão ver como é totalmente diferente. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é: observou um movimento diferente, observou que aquilo não condiz, fala, poxa, principalmente para as mães que têm filho, mais de um filho, e você consegue fazer essa comparação, nossa, o Joãozinho nessa época já falava, nossa, o Joãozinho nessa época já entendia o que eu falava. É coisinhas muito simples, assim, pequenas, que passa despercebido. Fique atento, olhe seu filho. Ah, Bruna, mas o meu filho só faz uma coisa do que você falou. Calma, observa. Não fique nervosa, não se preocupe, não ache já, então eu e meu filho é autista. Não precisa ter só uma característica, são várias. Só que às vezes, por falta de conhecimento, falta de saber detalhes sobre o assunto, o teu filho tem mais. Mas é você que não viu. É você que não está enxergando, mas não é porque você não quer, é porque você desconhece. Eu digo por mim, gente. Quando é uma criança, um adulto, adolescente é autista, ele mostra os sinais desde que ele é bebê. Pergunta pra mim se eu sei te dizer se os meninos olhavam nos meus olhos quando eles mamavam. Eu não lembro. Eu não lembro. Mas com certeza eles me deram esse sinal quando eles eram bebezinho, de colo, mamando em mim. Então, por a gente desconhecer que a gente não vê. Eu hoje, por conhecer bastante característica do autismo, algumas crianças eu olho na rua, ou olho na igreja, se eu tô num restaurante, a gente começa a observar aquela criança, aquele comportamento, e você fala, esse comportamento não tá legal. Claro que a gente não olha pra todo mundo e fala, todo mundo é autista agora. Não, mas a gente acaba tendo outros olhos para as pessoas. Empatia, começa a se colocar no lugar, começa a julgar menos, e dizer, que criança rebelde, nossa, que griteiro, só porque o pai falou não pra ele. Calma, vamos analisar. Vamos ver o que que é, se é rebeldia, se é autismo, se é outro transtorno, se é outra coisa, sabe? Então, assim, a minha alerta pra você é: repare no seu filho, repare no seu sobrinho, repare com amor. Olhe para ele e observa. E caso você identifique alguma coisa no seu filho, no seu parente, no seu vizinho, fale com amor com a pessoa. Diga para ela com carinho, porque é difícil, as pessoas não querem aceitar. As pessoas querem, vamos dizer assim, os filhos perfeitos, os normais, né? Então tem que ter muito cuidado para falar com pais dessas crianças. Da mesma forma que essa minha amiga teve amor, teve empatia, cuidado para falar comigo, tenha você cuidado para falar com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua vizinha, com a sua parente. Só que esse vídeo é para te deixar um alerta. E tem muita coisa que os nossos filhos fazem e estão gritando, dizendo que eles precisam de ajuda e a gente não tá vendo. Então, se você quer saber mais do assunto, se você quer entender um pouco mais desse mundo, entra no Google, entra na internet. Os vídeos que mais me ajudaram a descobrir foi a Maíra Gaiato, que para mim ela é excelente. Hoje eu conheço o Dr. Paulo Liberalesso, mas na época eu não sabia dele. Mas a Maíra foi uma das primeiras que eu comecei a pesquisar no YouTube. E outra também foi a Lagarta Vira-Pupa, se eu não me engano. E quando eu ouvi o vídeo dela, eu falei, meu Deus, ela está falando do André. Então pesquisa, gente, não custa.
Não custa, sabe? Entra na internet, pesquisa, vem conversar com a gente, vem tirar dúvida com quem vive sobre isso, tá? Então essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Fiquem de olho aberto nos seus filhos, nos seus parentes, porque você pode salvar uma vida, tá bom? Não tenha medo do diagnóstico. Um beijo.